that he's fired. That's what this moment right here, right now is about, Nick. O terceiro episódio de Invasão Secreta chegou e bora pro nosso vídeo de primeiras impressões deste episódio, também mais um bombástico. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do terceiro episódio de Invasão Secreta. Claro que tem spoiler aqui, então se você ainda não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste, depois volta pra cá. Antes de eu começar a falar sobre isso também, quero avisar que mais uma semana eu não consegui entregar o vídeo cedo, né? Mas dessa vez eu fiz um videozinho lá de primeiras impressões mesmo, um shorts, né? Que eu gravei ali do jeito que deu e postei. Então nas próximas semanas, caso eu não consiga gravar de manhãzinha, eu vou fazer isso. Vou postar um shorts inicial ali, com algumas observações bem de cara. E aí depois, no próprio dia, eu entrego o vídeo completinho do jeito que eu tô fazendo essa semana, tá bom? A ideia é de conseguir fazer esses vídeos antes, né? Só que hoje, por exemplo, o dia que eu tô gravando aqui, o dia que saiu o episódio, a gente teve cabine de Missão Impossível 7, depois eu vou falar sobre esse filme também, então não deu pra gravar o vídeo antes disso, tá bom? Então, recadinho dado, bora falar desse episódio maravilhoso, que acertamos, tá bom? Já acertamos algumas teorias aí, outras aumentaram muito as nossas possibilidades de acertar. Teorias que a gente chegou a comentar sobre no primeiro episódio da série. Bom, o episódio começa com o Beto ali nas instalações dos Skrull, meio confuso, né? Meio receoso com o terrorismo que o Gravik vem fazendo, né? Então ele questiona, ele fala, será que criar o caos é realmente a solução? E aí os outros que estão há mais tempo com o Gravik, eles já tratam de resolver a situação e colocam o Beto para a missão que o Gravik tá armando. Então, o Beto já é um Skrull mais recente, né? Ele chegou agora ali nas instalações do Gravik, e ele é muito mais fiel a Gaia do que ao Gravik. E como a gente já tá vendo, né? A Gaia tem pendendo mais ali pro lado do Talos, o Beto é uma possibilidade de que vá junto com ela, né? Depois disso, a gente vê o Conselho Skrull que agora obedece ao Gravik, vendo as instalações do Super Skrull, né? Então, no episódio anterior, ele tinha falado, para lidar com os Vingadores, eu tenho meus planos. E agora ele está mostrando esses planos para o conselho, né? Para os conselheiros, para aqueles Skrulls de alto escalão. E ele fala que ele quer isso para todos os Skrulls. A gente já tinha falado na semana passada, né? Então essas habilidades são de super seres que estiveram na Terra. E ainda tem uma vasta possibilidade de outros personagens que estiveram por aqui, que podem dar também poderes aos Skrulls. Isso vai virar um vídeo também nessa semana, então já se inscreve no canal para não perder. Até porque nas HQs não existe só um Super Skrull. Tipo, tem o Super Skrull dos poderes do quarteto, que é o primeiro, mas tem vários Super Skrulls com vários poderes de super seres aí do universo Marvel. Então é bem legal que é uma gama vasta de habilidades e de seres que eles podem criar com essas pesquisas que eles estão fazendo. E aqui uma das coisas que a gente acertou, o Nick Fury sabia que a Varra, a sua esposa, é uma Skrull desde o começo da relação deles. Então no vídeo anterior a gente falou que ele provavelmente sabia e aqui é confirmado. O que ele não sabe ainda é se ela está fiel ao Gravik ou a ele. O Nick Fury e os Skrulls tiveram uma relação muito boa desde sempre, até ele ir pro espaço e isso romper de vez. Quando rompeu, ele foi ao espaço, né? Ele não estava com a esposa dele. Então ele não sabe se ela permaneceu fiel a ele ou se ela faz parte dos Skrulls que romperam com o Nick Fury pelo abandono e ficou ao lado do Gravik, né? E depois a gente descobre que ela está sim trabalhando ali com o Gravik, né? A gente não sabe se ela é totalmente fiel, ela provavelmente entra nessa dos Skrulls que poderiam ir para o lado da Gaia e do Nick Fury, né? Mas ela está trabalhando com o Gravik. Em relação a Gaia, deve estar se perguntando, você que já viu o episódio, já avisei que tem spoiler aqui, deve estar se perguntando, porra, mas você tá falando da Gaia e ela morreu no final do episódio. Não morreu, a gente já chega lá, calma, que eu tenho... Nesse episódio tem algumas pistas de que ela não morreu, e nos trailers tem cenas onde ela aparece que ainda não aconteceram na série, tá? Mas no episódio aqui tem uma dica, uma pistazinha de que isso aconteceria e que ela segue viva. E essa cena de 1998 é muito interessante porque mostra que a Varra ajudou o Nick Fury a lidar com o Dreykov. Dreykov, pra quem não se lembra, é o vilão do filme da Viúva Negra, vilão que é citado como tendo relação com o passado da Viúva Negra em Vingadores, no primeiro Vingadores de 2012. Can he wipe out that much red? Dreykov's daughter? Sao Paulo? Outra coisa bem interessante aqui é que agora já no tempo atual da série, o Nick Fury tá lá na casa dele vendo a TV e a gente vê que o âncora, que é um dos membros do Conselho Skrull, agora ele está incitando a guerra.
Na primeira vez que ele aparece, ele tá tentando colocar panos quentes nesse conflito Estados Unidos e Rússia. Ele fala, não foram os americanos que fizeram isso aí tá com cara de bode expiatório. Por quê? Porque até aquele momento ele não trabalhava ao lado do Gravik. Ele era um Skrull, mas era um Skrull do Conselho que tentava manter a paz. E agora que ele é fiel ao Gravik, ele já tá falando, não, isso é um ato de guerra mesmo, se preparem que a próxima guerra tá chegando. Então a gente já vê essa mudança de posicionamento dele, que tem muito a ver, está diretamente ligado ao fato de agora ele ser fiel ao Gravik e ter as mesmas intenções de colocar os humanos em guerra. E aqui que nós temos o recadinho do que aconteceria com a Gaia no final do episódio. O Gravik já tá desconfiando dela, afinal ela é filha do Talos, né? E ele chega pra ela e fala, não tinha como o Skrull lá saber onde a gente tava e a polícia chegou lá no esconderijo. Vocês lembram no episódio anterior, quando aquele Skrull tá sendo torturado pela Sonya Falsworth, melhor personagem, e ele começa a falar um monte de coisa pra ela, ele não falou do esconderijo que o Gravik tava. Só que quando eles estão indo embora, o Gravik passa no esconderijo e tá cheio de polícia lá. E ele até fala, continua dirigindo, vai embora e depois mata o cara. Ele matou o cara porque ele sabia que o cara tinha dedurado algumas coisas. Não sabia o que especificamente, mas sabia que o cara tinha dedurado algumas coisas. Só que do esconderijo, que a polícia tava lá, não foi esse cara. Ele até fala pra Gaia, ele não sabia que a gente tava lá. E a Gaia dá escapa ali pela tangente e fala uma coisa muito inteligente aqui, uma pista pro futuro do episódio. Ela fala o seguinte, se fosse eu no lugar dele, eu mentiria. Eu sou uma boa mentirosa, eu sou muito boa em mentir. Ou seja, no final do episódio, quando ela morre, ela está mentindo ao Gravik. Ela fez o Gravik acreditar que ela estaria morta, que ela morreu de fato, mas não, a Gaia é muito mais safa do que ela parece. Até o fato dela tomar o tiro, né, e se transformar numa Skrull depois, ela sabe que a única forma de tornar isso tudo verossímil é ela sim voltando à sua forma base depois de tomar o tiro, porque quando um Skrull é morto, ele volta à forma natural dele, né, então tudo aquilo ali foi planejadíssimo e isso até aumenta a possibilidade de outra morte ter sido forjada, uma que a gente tá falando desde o começo, a da Maria Hill. Isso a gente já falou mais no podcast, o Nexus Room ali, dos episódios 1 e 2 de Invasão Secreta, e também nos vídeos de primeiras impressões desses outros episódios que estão linkadinhos aqui em cima. E nesse vídeo de 5 apostas. E aí nessa do Gravik estar desconfiando da Gaia, ele fala sobre o atentado que eles vão fazer ao lado dela, justamente para que ela ouvisse e para ele ver se ela está com ele ou não. Ela escuta isso e dá um jeito de passar a mensagem pro Talos, depois o Talos intercepta o ataque e nisso o Gravik já sabia que a Gaia era traidora, mas ela provavelmente sabia disso também, ela quis impedir o ataque porque esses Skrulls que estão do lado do Talos, eles não aguentam mais ver o humano morrendo. Tá? Eles se simpatizam ali, ou pelo menos eles são contra a incitação de guerra, e eles não querem isso. Então, mesmo sabendo que ela seria pega, ela impediu um ataque que traria mortes de um nível assim absurdo, assim como o atentado em Moscou. Aqui nós temos também uma conversa bem interessante do Talos com o Gravik, o Talos tentando colocar senso na cabeça do Gravik, assim como aquela conselheira Skrull tentou fazer no episódio anterior, tentando fazer com que ele pare de tentar uma guerra com os humanos. No episódio anterior, aquela conselheira ela fala pro Gravik, a gente perdeu pros Kree, não porque a gente quis fugir da guerra, mas porque a gente quis a guerra. A gente foi atrás de uma guerra, tivemos a guerra que a gente queria e a gente acabou se fudendo nessa. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa com os humanos. Ela avisou ele naquele episódio. E o Talos agora fala também, ele fala, os humanos ficam no seu mais formidável nível quando eles são confrontados, quando eles são incitados, né? É basicamente o que o Thanos escuta lá na cena pós-créditos do primeiro Vingadores. Esse cara encerra, inclusive, esse discurso pro Thanos falando, incitá-los, desafiá-los, é cortejar a morte. E o Thanos vira dando aquela risadinha, né? E aqui o Talos tá falando a mesma coisa pro Gravik, ele fala, se você tentar uma guerra com os humanos, não vai dar bom pra você. Quando eles são confrontados, você está, sim, cortejando a morte ao enfrentar, ao desafiar a humanidade. E o Gravik não entende isso, começa a provocar o Talos falando da Gaia, e o Talos chama ele pra treta, ele faz um desafio ali nas tradições Skrull, e o Gravik fala, mano, eu sou o general da parada, tipo, ele é o ápice, não faria bem, não seria bom pra minha imagem lutar com um aposentado. Basicamente é isso que ele fala pro Talos. E aí depois ele provoca de novo com a Gaia, e o Talos dá uma facada, e isso é interessante porque a gente descobre que o Gravik já tem os poderes do Super Skrull. Por quê? O Gravik puxa a mão dele da facada e ele se cura usando a genética, né, o fator de cura do Extremis, o Projeto Extremis, que são os vilões do Homem de Ferro, que é a parte do fogo do Super Skrull aí que eles estão pesquisando. Então essa cura é bem igual a essa daí. Aí depois a gente tem uma conversa também bem interessante, os diálogos dessa série estão magníficos, tá, gente? E aí a gente vê o Talos e o Fury conversando, e o Fury fala o seguinte,
Outra coisa que a gente muito provavelmente acertou, tá bom? Tem diversas pistas nesse episódio e essa daqui é só a primeira. O Fury fala o seguinte: eu tenho uma informação, um palpite de alguém em um alto escalão do governo americano que é um Skrull. Ele está assim falando do Rhodes porque depois eles saem para interceptar um Skrull aí infiltrado, mas era a pista do Talos, a pista que o Talos recebeu da Gaia. Esse que o Fury falou que é alguém do alto escalão do governo norte-americano que é um Skrull e está em Londres é o Rhodes. Tá? O Rhodes demite o Nick Fury ali em Londres. Ele está falando do Rhodes por quê? Porque depois do episódio, né, quando o Talos vai lutar com aquele Skrull lá que eles pegam, o Talos perde e esse Skrull usa a voz do Talos pra falar com o Nick Fury e ele chama o Nick Fury de Nick. O Nick Fury fala: ninguém me chama de Nick. E se a gente lembrar, no episódio 2, quando o Rhodes estava confrontando o Nick Fury antes de demiti-lo ali, ele chama o Nick Fury de Nick. That he's fired. That's what this moment right here, right now is about, Nick. Então, mais uma que a gente acertou, essa a gente tá falando desde o primeiro episódio, porque a forma como o Rhodes coloca o Nick Fury e a Maria Hill como desertores no primeiro episódio já era muito suspeita, não era uma atitude de Rhodes. A gente falou isso nesse vídeo aqui de 5 apostas e também no podcast, então muito provavelmente acertamos e tem mais pistas nesse episódio, daqui a pouco a gente chega nela. E aqui tem outra coisa interessante, né? O Talos ele apanhou, até agora ele se meteu em treta com 2 Skrulls diferentes e apanhou dos 2. No primeiro episódio, quando o Fury mata o Skrull e o Talos fica bravo, fala: não, eu que tinha que fazer isso. O Talos perdeu daquele cara e aqui também ele perdeu do Skrull que tava ali comandando o ataque do submarino lá. Então, o Talos realmente é fraco, né? Ele é um Skrull ali dos fracos e esse cara dá uma patada nele absurda. Ele fala o seguinte, o Talos fala: se você tá com medo do Gravik, eu posso te proteger. E o cara olha pra ele sem respeito nenhum e fala: você não conseguiu nem se proteger quando passou daquela porta. Caralho, o maluco é brabo. Isso foi foda, porque o Talos entrou pra pegar o cara provavelmente desprevenido, pegou o Talos, né? 2 Skrulls ali tretando, e aí o cara completa: você é só a sombra da pessoa que já foi um dia, do líder que você já foi um dia. Então todos esses Skrulls eles respeitavam o Talos, mas eles reconhecem agora que o Talos não é tão forte quanto era, não é tão firme quanto ele era no sentido de liderança também, e eles não têm mais respeito nenhum pelo Talos. Essa conversa é muito pesada porque mostra que eles não têm respeito pelo Talos. E você perder o respeito daqueles que te seguiam é uma parada muito pesada, né? Então, ainda faz parte também de toda essa situação de meio de luto aí que o Talos tá vivendo. Ele tá triste pra todo canto, não só porque a esposa dele morreu e porque a filha dele tá lá no covil do inimigo, mas porque ele perdeu o respeito de todos os Skrulls que confiaram nele. Outros pontos bem legais da conversa do Fury com o Talos é que o Talos fala: ó, desde 1997 a gente tá te ajudando. Então todas as vezes que você foi promovido dentro da SHIELD, a gente tem a ver com isso. Ataques terroristas que você conseguiu impedir, a gente conseguiu informação pra você. Então o Fury, lá no filme da Capitã Marvel, quando não tinha nada de Skrull, ele já tava numa posição de liderança na SHIELD, sim, ele era bravo. Mas ele soube jogar o jogo, né, e acabou usando os Skrulls pra conseguir chegar onde ele chegou. Não que o Nick Fury não seja o espião dos espiões, até porque ele sabe exatamente quais perguntas ele tem que fazer, para quem ele tem que fazer as perguntas, e ele também sabe guardar os segredos e usá-los apenas na exata hora. Esse julgamento apurado aí é algo muito raro e é algo que o Nick Fury tem assim em seu ápice. E o caso do Rhodes é um exemplo disso, né? Quando ele escutou o cara chamando ele de Nick, se passando pelo Talos, nesse episódio, ele já foi logo pra cima e falou: ninguém me chama de Nick. Quando ele escuta o Rhodes chamando ele de Nick naquela conversa, ele mantém toda a postura. O Rhodes chamou ele de Nick e ele conseguiu segurar a postura ali, porque ele não pode entregar que ele sabe isso, tá ligado? Ele vai entrar no jogo desse Rhodes impostor aí, até o momento que ele puder dar o contragolpe. Então o Nick Fury, ele vai se blindando de diversas formas aí, pra surpreender o Gravik no momento certo. Sonya Falsworth apareceu rapidinho, mas de novo uma aparição muito braba, né? Ela deu o nome da corujinha de Nick Fury e colocou um tapa-olho no lugar onde o Fury colocou a câmera, e ela fala pro Fury aqui que ela não pode ajudar diretamente ele nessa missão de interceptar esse míssil, porque alguém da equipe dela contou onde eles estavam torturando o Skrull e ela quer descobrir quem, né? Lembrando que quando o Gravik acha o Skrull que está sendo torturado, ele fala: o nosso homem de dentro lá já avisou pra gente onde eles estão. E agora a Sonya Falsworth tá tentando descobrir qual dos homens dela é um Skrull. Como ela vai fazer isso, eu não sei, mas ela é uma agente especial de inteligência do nível do Nick Fury aí. Ela é muito foda, então ela vai acabar descobrindo quem é o Skrull infiltrado na equipe dela. E quando a Gaia vai tentar descobrir a senha, a gente vê alguns humanos aprisionados que estão sendo usados como Skrulls ali. 2 do Conselho, que é o âncora ali do jornal norte-americano e a primeira-ministra britânica.
e a cientista. A cientista que estava trabalhando lá no Super Skrull, eu achei que ela era uma humana mesmo que estava ajudando os Skrulls, não sei por que motivo, pode ser porque eles permitiram ela de fazer as pesquisas dela, né, isso aí acontece mesmo. Mas aqui a gente vê que não, é uma Skrull que está usando a identidade desta cientista. Como os Skrulls eles têm acesso a todas as memórias da pessoa, eles têm acesso também aos conhecimentos. Então se o Skrull pegar, por exemplo, o melhor cirurgião do mundo, ele vai conseguir fazer as cirurgias porque ele vai ter acesso ao conhecimento dessa pessoa, né? Então ele vai conseguir também fazer tudo o que ela faz. Lembrando, tudo humano, eles não conseguem ter os superpoderes das pessoas. Então, como eu já disse em outros vídeos, se o Skrull pegar a identidade do Peter Parker, ele não vai conseguir grudar na parede com o soro que eles estão criando, sim, mas só de copiar a aparência, não. E aí vamos chegar no ápice aqui, né? Então a Gaia toma esse tiro, ela morre, ela vira uma Skrull, mas a gente tem que lembrar que ela avisou o Gravik antes: eu sou uma boa mentirosa. Ela não é uma boa mentirosa, ela é uma ótima mentirosa. Ela não está morta, como eu disse, também tem cenas do trailer. Tem uma cena do trailer que tem um Skrull morto ali na perna dela, e ela triste, né, com uma cara de choro. Pode ser o próprio Talos, ou pode ser o próprio Beto aqui, né, que a gente falou que é mais leal a ela do que ao Gravik. Talvez ele se sacrifique para salvá-la em algum momento da série. E antes de eu falar um pouquinho ali da cena final da esposa do Nick Fury conversando com um certo alguém no telefone, uma coisinha interessante aqui é que eu sempre falo, né, gente? Não levem rumores como se fossem confirmações. Muita gente ouviu os insiders falando que a Quake estaria neste terceiro episódio de Invasão Secreta e nada de Quake. Então sempre tem que tomar cuidado com o rumor. Eu acredito que ela pode aparecer sim, porque a própria atriz acabou se envolvendo aí numa discussão com um insider no Twitter, quando ele falou que que a atriz, a Chloe Bennet, né, não tinha o mesmo nível de atuação da Olivia Colman e do Nick Fury, e por isso ela não estaria na série. Ela acabou respondendo algo no sentido: isso é o que nós vamos ver, né? Então pode ser que ela esteja na série, mas não dá pra levar rumor como se fosse algo certo. E agora, indo pra última cena aqui, o Nick Fury tava preocupado se a esposa dele era fiel a ele ou ao Gravik, e a gente vê que ela foi ao banco pegar uma arma que o Nick Fury provavelmente não sabe que ela tem. Sendo ele o Nick Fury, talvez ele saiba. Ela pega essa arma e liga pra alguém e fala: eu quero ver o Gravik. E a pessoa fala: não, você tá falando comigo e você vai pra tal lugar. E essa voz, todo mundo no Twitter tá falando que é a voz do Rhodes. St. James Church, 1 hour. I need to speak to Gravik. Yeah, well, you're talking to me. Né, isso seria só mais uma confirmação para tudo que a gente já falou aqui. Para mim, eu não me baseio muito nisso, porque a voz realmente parece a do Rose, mas não dá para ter 100% de certeza que é a dele, tá? Só que todas essas outras pistas, a principal delas sendo o Nick Fury falar: ninguém me chama de Nick, e o Rhodes tem chamado ele de Nick no episódio anterior, são os indicativos principais que eu tenho aqui para achar que o Rhodes é sim um Skrull, e eu estou falando isso desde o primeiro episódio, desde o momento em que ele chega pro presidente dos Estados Unidos e fala: Nick Fury e Maria Hill não responderam a minha mensagem, e a gente nem sabe se ele tentou contatá-los de verdade, então eles são desertores. Então essa série tá nessa pegada muito boa e a gente tá acertando até agora, tá bom? A gente acertou algumas coisas aqui. Depois assistam um vídeo de 5 apostas pra vocês verem quais das nossas apostas já se concretizaram e quais estão se aproximando disso. Uma outra coisa bem interessante também é que não são só os Skrulls que podem roubar a aparência de outras pessoas. A gente tem que lembrar desse momento aí. Are you supposed to be here? It's me. Sharon, what the hell are you doing? Isso daí foi em Falcão e Soldado Invernal e já tinha acontecido também em Capitão América ou Soldado Invernal, que são duas produções da Marvel que têm um tom bem semelhante de Invasão Secreta. Os humanos têm essa tecnologia de disfarçar a aparência e voz, então eles podem também usar isso, né? Eu acho que o Nick Fury vai usar todas as armas que ele tiver acesso para conseguir enganar o Gravik, porque o Gravik tem todos os segredos do mundo, ele tem todos os Skrulls ao lado dele, ele tem uma rede de espionagem e de infiltração absurdas, mas o Nick Fury também tem as suas próprias armas, e esses mistérios todos que estão acontecendo debaixo do nariz do Gravik podem ser a grande surpresa. O Fury e o Gravik estão jogando um jogo de xadrez que o Gravik acha que tá ganhando fácil, só que o Nick Fury tá lá fingindo que está se acuando e preparando a armadilha dele. Dito tudo isso, o Rhodes muito provavelmente é um Skrull e a Gaia não está morta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam aqui, mandem para seus amigos que gostam de Invasão Secreta, porque no próprio dia a gente já vem com essas primeiras impressões. E lembrando, tem caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem as suas dúvidas e a gente vai respondê-las na live lá da Twitch, onde rola a gravação do nosso podcast, o Nexus Room. Então dá pra você acompanhar a gravação do podcast ao vivo lá na Twitch, às quintas-feiras, 9h30 da noite,
ou também depois, quando o programa, né, o nosso podcast, entrar no seu agregador de áudio favorito. Os episódios 1 e 2 de Invasão Secreta já estão publicados no nosso canal lá no Spotify, no Deezer, então é só você procurar a Oficina Geek no seu agregador de áudio favorito e ouvir também, porque lá tem mais tempo, tem mais detalhes, a gente já viu mais vezes, então tem muito mais coisa que agrega ao vídeo de primeiras impressões. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.